E o assunto é previdência social, é aposentadoria. O atual governo federal anuncia a possibilidade de mudança nas aposentadorias, aumentando a contribuição por parte dos agricultores. Sobre isso, nós vamos conversar com Márcio Cássio, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Sarandi. Márcio, inicialmente, qual é a intenção do atual governo federal em mudar a previdência, especialmente na área das aposentadorias? Enxergamos aí uma perda de um direito aí que muito se lutou para ser conquistado esse direito à previdência social e um salário integral, né, para os nossos aposentados. Então, a primeira discussão que hoje vem vindo é a desvinculação do salário mínimo em relação ao salário da previdência. Isso significa que todo ano, aí, quando tem um aumento do salário mínimo, né, não significa que, né, a gente tenha também um aumento, né, do salário do aposentado. Se nós fizermos um cálculo frio hoje, né, aos últimos 15 anos, o que tivemos de aumento real do salário mínimo, se tivesse desvinculado hoje o salário da Previdência nesse último período, né, nesse período dos 15 anos, hoje nós teríamos nosso aposentado recebendo um pouquinho mais de R$500, né, de salário da Previdência Social, ao invés dos 880 hoje, que é o valor aí do nosso salário mínimo. Então, isso é uma preocupação, né? Acho que é importante que a gente possa dialogar isso com a sociedade, com os nossos aposentados, enfim, né, que o pessoal se dê por conta daquilo que realmente está sendo discutido. Márcio, com relação às mudanças nas aposentadorias e também contribuições para a Previdência que atingirão diretamente os agricultores, que é também uma das metas do atual governo federal. Isso, esse tema já da desvinculação é um dos temas, né, que também vai afetar o agricultor e também a população de modo geral, né, os demais aposentados. Outro tema é o tema da idade mínima, né, que hoje está sendo proposto aí que nenhuma pessoa se aposente, nenhum trabalhador se aposente antes dos 65 anos de idade, né, inclusive as mulheres, né, tinha uma discussão inicial aí de manter essa diferenciação aí dos 5 anos antes aí para a mulher agricultora, e hoje tem já se trabalhado aí nos projetos aí que o governo tem apresentado, né, de balizar, né, a idade mínima aí para 65 anos de idade. Outra discussão ainda que está vindo, né, inclusive teve alguns estudos aí que o próprio governo encomendou, né, que é de analisar a contribuição que existe em relação ao nosso agricultor, para dentro da Previdência Social. E o governo tem dito aí de que o nosso agricultor familiar não contribui com a Previdência, que é uma outra grande mentira, né, porque hoje toda a venda de produto, né, que é originária aí da produção do nosso agricultor, quando é vendido, né, ele é descontado já o 2,3% do Fundo Rural, e desse percentual, desse valor, a maior parte ele vai para o sistema previdenciário, ele cai no INSS, que é exatamente para engordar o fundo aí da Previdência Social e que depois retorna aí nas aposentadorias, nos auxílios previdenciários, enfim, que existem em relação ao nosso agricultor familiar. Então, se o nosso agricultor hoje não contribui de forma direta, e por isso que é caracterizado como um segurado especial, porque ele tem uma contribuição sim, mas ela é indireta porque na venda do seu produto, quando vende lá para a cooperativa, quando vende para qualquer outra empresa, enfim, é descontado em cima da nota esse percentual. Márcio, hoje o agricultor ele se aposenta por idade ou por tempo de contribuição? Hoje ele se aposenta, ele precisa juntar as duas coisas, né, que é ter a comprovação do seu trabalho, da sua contribuição também, né? Então ele tem que comprovar que ele teve atividade e ele tem que ter a idade mínima exigida, que hoje está para a agricultora aos 55 anos de idade e também, né, o agricultor aos 60 anos de idade, que é a idade hoje que pode então aposentar o segurado especial, né, que é o nosso agricultor familiar. Mas, para resumir, então, essas novas medidas anunciadas pelo atual governo federal atingindo os agricultores, deixariam de descontar no talão do produtor e descontariam direto para a Previdência? Existe hoje uma discussão que deveria gerar um boleto, digamos aí, onde é que cada mês ali o nosso agricultor pudesse estar fazendo uma contribuição. Como é que isso vai funcionar? Hoje a gente tem muita dúvida, até porque, né, se já existe essa contribuição no Fundo Rural, ela vai deixar de existir, ela vai retornar então para o nosso agricultor, o agricultor vai ter uma contribuição de outra forma, enfim.
Mudanças nas aposentadorias e contribuição para a Previdência que atingirão também os agricultores foi assunto que nós conversamos com Márcio Cássio, presidente do Sintraf. E o assunto é Previdência Social e Aposentadoria. O atual governo federal anuncia a possibilidade de mudança nas aposentadorias, aumentando a contribuição por parte dos agricultores. Sobre isso, nós vamos conversar com Márcio Cássio, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Sarandi. Márcio, inicialmente, qual é a intenção do atual governo federal em mudar a Previdência, especialmente na área das aposentadorias? Enxergamos aí uma perda de um direito aí que muito se lutou para ser conquistado esse direito à Previdência Social e um salário integral, né, para os nossos aposentados. Então, a primeira discussão que hoje vem vindo é a desvinculação do salário mínimo em relação ao salário da Previdência. Isso significa que todo ano, aí, quando tem um aumento do salário mínimo, né, não significa que, né, a gente tenha também um aumento, né, do salário do aposentado. Se nós fizermos um cálculo frio hoje, né, aos últimos 15 anos, o que tivemos de aumento real do salário mínimo, se tivesse desvinculado hoje o salário da Previdência nesse último período, né, nesse período aí dos 15 anos, hoje nós teríamos nosso aposentado recebendo um pouquinho mais de R$500, né, de salário da Previdência Social, ao invés dos 880 hoje, que é o valor aí do nosso salário mínimo. Então, isso é uma preocupação, né? Acho que é importante que a gente possa dialogar isso com a sociedade, com os nossos aposentados, enfim, né, que o pessoal se dê por conta daquilo que realmente está sendo discutido. Márcio, com relação às mudanças nas aposentadorias e também contribuições para a Previdência que atingirão diretamente os agricultores, que é também uma das metas do atual governo federal. Isso, esse tema já da desvinculação é um dos temas, né, que também vai afetar o agricultor e também a população de modo geral, né, os demais aposentados. Outro tema é o tema da idade mínima, né, que hoje está sendo proposto aí que nenhuma pessoa se aposente, nenhum trabalhador se aposente antes dos 65 anos de idade, né, inclusive as mulheres, né, que tinha uma discussão inicial aí de manter essa diferenciação aí dos 5 anos antes aí para a mulher agricultora, e hoje tem já se trabalhado aí nos projetos aí que o governo tem apresentado, né, de balizar, né, a idade mínima aí para 65 anos de idade. Outra discussão ainda que está vindo, né, inclusive teve alguns estudos aí que o próprio governo encomendou, né, que é de analisar a contribuição que existe em relação ao nosso agricultor, do nosso agricultor para dentro da Previdência Social. E o governo tem dito aí de que o nosso agricultor familiar não contribui com a Previdência, que é uma outra grande mentira, né, porque hoje toda a venda de produto, né, que é originária aí da produção do nosso agricultor, quando é vendido, né, ele é descontado já o 2,3% do Fundo Rural, e desse percentual, desse valor, a maior parte ele vai para o sistema previdenciário, ele cai no INSS, que é exatamente para engordar o fundo aí da Previdência Social e que depois retorna aí nas aposentadorias, nos auxílios previdenciários, enfim, que existem em relação ao nosso agricultor familiar. Então, se nosso agricultor hoje não contribui de forma direta, e por isso que é caracterizado como um segurado especial, porque ele tem uma contribuição sim, mas ela é indireta porque na venda do seu produto, quando vende lá para a cooperativa, quando vende para qualquer outra empresa, enfim, é descontado em cima da nota esse percentual. Márcio, hoje o agricultor se aposenta por idade ou por tempo de contribuição? Hoje ele se aposenta, ele precisa juntar as duas coisas, né, que é ter a comprovação do seu trabalho, da sua contribuição também, né? Então ele tem que comprovar que ele teve atividade e ele tem que ter a idade mínima exigida, que hoje está para a agricultora aos 55 anos de idade e também, né, o agricultor aos 60 anos de idade, que é a idade hoje que pode então aposentar o segurado especial, né, que é o nosso agricultor familiar. Mas, para resumir, então, essas novas medidas anunciadas pelo atual governo federal atingindo os agricultores, deixariam de descontar no talão dos produtores e descontariam direto para a Previdência? Existe hoje uma discussão que deveria gerar um boleto, digamos aí, onde é que cada mês ali o nosso agricultor pudesse estar fazendo uma contribuição. Como é que isso vai funcionar? Hoje a gente tem muita dúvida, até porque se já existe essa contribuição no Fundo Rural, ela vai deixar de existir, ela vai retornar então para o nosso agricultor, o agricultor vai ter uma contribuição de outra forma, enfim.
Mudanças nas aposentadorias e contribuição para a Previdência que atingirão também os agricultores foi assunto que nós conversamos com Márcio Cássio, presidente do Sintraf.